par disso, mas você já vai, gostaria de entender melhor, né? Você já vai se sintonizar melhor com esse tema, porque é um tema de fácil... Só lembrando aqui, a gente vai começar sempre assim com um tema, uma pauta, e finalizar ela com uma notícia aí uma informação aleatória, uma informação aleatória aí que tenha no Google ou em outra mídia aí. Perfeito. Então, assim, esse tema é um tema bem claro de se discursar, de se apresentar, de se refletir, por conta que é um dos parâmetros que fizeram com que a população hoje, na maior parte, ela se desenhe favorável ou não favorável seja o governo ou propostas de governo, tudo isso com base em que lá atrás começou um catequismo político por parte daqueles que vieram para o Brasil, já no tempo imperial e após a passagem do imperialismo para a suposta República Democrática Brasileira, se iniciou um processo ainda mais bruto de lapidação da população brasileira em relação ao seu modo de pensar social. Com isso, a gente coloca o catequismo político como uma manobra de dominação. Você traz isso já desde os primórdios, né? Exatamente. O Brasil já... Sim, desde a colonização do Brasil, você já via que existia essa forma de pré-estabelecida de domínio. Tanto que os portugueses já vieram com essa ideologia, de poder colonizar o Brasil naturalmente. De primeiro momento não foi isso que aconteceu, esporadicamente a história conta, que eles encontraram, por fim. Tiveram a experiência de encontrar o nosso país e por fim toda aquela sucessão de fatos históricos que a história mesmo por si conta. Mas a questão é que após a colonização, você já viu um processo de manipulação de todos os colonizados, desde Sim. os negros que traziam de fora para dentro, quanto os que aqui estavam. Então você vê que esse catequismo é uma forma até... uma forma de falar acerca daqueles que querem impor algo, porque foi isso que os franciscanos, os expedicionários da parte da Igreja Católica, por fim, vieram para cá a fim de catequizar o povo para que eles tivessem o pensamento em conformidade com os seus objetivos, que nada tinha de tão bom, porque na verdade o que eles tinham no fundo era de subtrair o recurso nosso nacional, a fim de beneficiar outros países, como Portugal, Espanha, Holanda, que foram alguns que disputaram o nosso território nacional. Então, será que aí cabe aquela... esses períodos de colonização, tanto aqui no Brasil como na Europa, lá, que era a forma que a religião Deus era o centro, né? Aquele período romano. Isso. Que Deus, a igreja, né, era o centro do universo, tudo era comandado por Deus. Inclusive a política, tudo. Então, aí entrou um detalhe importante, porque foram os romanos, ou propriamente dito nos seios da Itália, que se originou através do Senado ali as manobras políticas de manipulação, de organização política e fundamentação política a partir de Roma, até onde se entende. Se existiam outros polos de acadêmicos de política, a não ser da Itália, eu já não conheço, mas ao que a história quase que eles concordam é que o seio político da política
mundial se originou na Itália. Isso, Ok. né? Por fim, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque essa é a raiz. A política de raiz surgiu já em Roma, na Itália, através de todos aqueles processos políticos que eles viveram. Isso se expandiu para países da Europa e, naturalmente, nós tivemos a infelicidade, digamos assim, vamos nos colocar no meio, de termos sido catequizados politicamente conforme outros países quiseram. E hoje, tanto que assim, por mais que nós somos uma nação declaradamente nova, a gente tem muitos processos para viver, para passar ainda. Tanto Uma político, miscigenação aí grande. é grande, nós não temos uma originalidade. Que Então, não tem aquela, posso dizer, aquela origem específica. isso, não criamos Não as é- nossas próprias formas. O brasileiro é o brasileiro. Exatamente. O brasileiro é a mistura integração de vários povos. de vários povos. A grosso modo, o que eu já ouvi falar, que o Brasil foi colonizado na parte podre de Portugal. Não vieram aqui grandes expedicionários, grandes idealizadores, né? Grandes pensadores da época. Vieram ladrões, pessoas que estavam sendo expulsas de Portugal. A história. Eu já ouvi isso. Esse termo, que quem colonizou o Brasil não foi pessoas boas, não, foram bandidos. Não. Tanto é que, né, você vê que os índios, a história conta que os índios entregaram todo o ouro do Brasil. Naturalmente. Para ser assim, teriam que ser pessoas bandidos mesmo. Você não tem a dúvida de uma coisa, Murilo. Qualquer explorador, ainda mais na época que era um explorador, ele primeiro não ia chegar com boas intenções, encontrando um outro povoado, outros povos. Então assim, você tem que se impor. Então assim, é óbvio, se você está explorando, você está indo para terrenos inóspitos. Você não sabe o que te espera. Esse é o lado que eu entendi. Talvez também no caso ali foi a questão que a oportunidade fez o ladrão. Perfeito. Pode ser que Ótima. eram pessoas, expedicionários bons, pessoas boas, mas a oportunidade e a facilidade de ganhar, adquirir aquele ouro que estava aqui no Brasil em poder dos índios era fácil.